Com alegria, novamente aqui nos encontramos, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E hoje, especialmente, nós celebramos aqui no município de São José, patrono do município São José. Vemos aqui exatamente São José com Nossa Senhora e o Menino Deus. O Menino Deus que nasceu há 2000 e tantos anos atrás, trazendo a redenção, a salvação para todas e cada um de nós. E nós sabemos que São José é o pai adotivo de Jesus Cristo. E a Igreja Católica então celebra no mundo inteiro hoje o dia litúrgico dedicado a São José. Aqui em São José da Terra Firme, é feriado no dia de hoje. E missa solene hoje às 10 horas, na Igreja Histórica de São José, com a participação de diversos presbíteros, diversos sacerdotes, missa presidida pelo pároco, Padre Cláudio Peters e diversos outros sacerdotes, também com a presença das autoridades. A prefeita Adeliana Dal Ponte teve outro compromisso, não pôde dar a presença, mas esteve muito bem representado ali com o vice-prefeito, o vice-prefeito Neri Amaral. Aliás, ele mesmo, uma declaração ali no final da Santa Missa, Padre Pedro, o senhor não se lembra, mas eu fui o seu coroinha há muitos anos atrás e tal. Aliás, quantas pessoas que foram coroinhas de sacerdotes. Faz um ano atrás, o prefeito de Tijucas me dizia, Padre Pedro, o senhor não se lembra, eu fui seu coroinha, seu ajudante de missa. É claro que a gente teve muitos meninos e meninas que foram coroinhas, foram auxiliares na Santa Missa, assim como muitos que foram meus alunos. Por exemplo, atualmente, João Batista, na semana passada conversamos um bom tempo, o vice-prefeito, a segunda vez, vice-prefeito aqui em Florianópolis, João Batista, foi meu aluno, como também o prefeito Pauli, lá de Antônio Carlos. Aliás, quando me consta, é a terceira vez que ele é prefeito. Bem, foi também meu aluno, bem como prefeito de São Pedro de Alcântara, também terceira vez prefeito. E, aliás, diga-se de passagem, bons prefeitos. Aliás, como existem prefeitos, Dom Vitus, o bispo emérito, me dizia ontem que o prefeito lá em São Lugero, os Weber, diversos Weber foram prefeitos, um deles agora deputado, e Dom Vitus me dizia, todo município tem água encanada, tem o básico, tem toda a questão da infraestrutura, o serviço sanitário, por exemplo. Então, isso é uma maravilha, elogiado como o município número 1 no Brasil. Aliás, quando o prefeito quer trabalhar e trabalha com honestidade e quando sabe escolher uma equipe boa para ser
seu auxiliar, em geral, todos os munícipes, eles todos do município elogiam o prefeito ou a prefeita, porque, aliás, é o caso da Adeliana também, Dal Ponte, que tem feito, quanto me consta, tem acompanhado mais ou menos, e quantas pessoas que a elogiam pelo trabalho maravilhoso que ela está realizando, seja na educação, seja na creche, seja especialmente também na saúde, seja a guarda municipal. É questão de dar a presença, de fazer reuniões com o secretariado e cobrar do secretariado. Assim como fazia também a prefeita Ângela Amin, em Florianópolis, eu me lembro, como ela, por exemplo, eu sei que secretários diziam para Pedro, a nossa prefeita Ângela é rigorosa, mas tem que ser assim. Como tem aquele adágio que diz, o boi engorda à vista do dono, ou seja, tem que dar presença. Aliás, o pai e a mãe, por exemplo, pode notar o pai e a mãe e os responsáveis por aquele adolescente ou aquela criança nos estudos, se os pais acompanham os deveres da filha e do filho, então o filho também se sente mais animado em estudar. Então é muito importante. Então nossos cumprimentos, não somente à prefeita, mas ao vice-prefeito, a todo o poder legislativo, o poder executivo de São José. Parabéns a todas e todos, e que continuem todos os secretariados, os vereadores, trabalhando para o bem de Florianópolis. Como assim? Para o bem de São José, digo melhor. Assim também com Florianópolis. Parece que Florianópolis está deslanchando cada vez mais. E é necessário. Florianópolis é um município com muitos problemas, não é fácil. Mas parabéns também a todos os josefenses e que São José, o patrono das famílias, o padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro e, igualmente, o protetor das pessoas enfermas, que ele, São José, continue a interceder junto com o seu filho adotivo, o menino Deus, para que possa continuar a abençoar e a proteger a todos nós, sem distinção, a todos os telespectadores e telespectadores, e que São José, esposo puríssimo da mais digna e santa mulher, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Senhora, nós todos cristãos recebemos, lemos claramente na palavra de Deus, São João, recebemos de Jesus Cristo, Nossa Senhora como a sua mãe, quando Jesus Cristo disse claramente, lemos em São João, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, claramente, está na palavra de Deus, onde, no capítulo 19, versículo 26, mulher, eis aí o teu filho. E no versículo 27, depois disse ao discípulo João Evangelista, eis aí a tua mãe. Então, todos nós recebemos Nossa Senhora como a nossa mãe, quando Jesus estava no alto da cruz. Pouco nós sabemos da vida de São José, mas somente sabemos aquilo que está na Sagrada Escritura. Assim, por exemplo, quando a primeira vez aparece na Sagrada Escritura o nome de José,
quando o anjo Gabriel, na Anunciação, convidou Miriam, nome hebraico, que para nós quer dizer Maria, quando convidou esta jovem para ser a mãe do Salvador, a mãe do Cristo Jesus. E onde então, quando Maria então é chamada noiva de um homem da descendência da casa do rei Davi, de nome José. Lemos claramente em São Lucas, capítulo 1, versículo 27. E ainda também na segunda vez, quando apareceram os sinais da maternidade divina de Nossa Senhora, ali lemos em Mateus, capítulo 1, versículo 20, onde São José também naquele momento ficou em dúvida, e quando, na terceira vez, São José é citado quando o ímpio rei Herodes quer matar o menino Jesus, e o anjo aparece em sonho, e a São José, em Mateus capítulo 2, versículo 13, nós lemos, onde então o anjo diz, a mandado de Deus, o anjo diz para São José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito, pois eis que o rei Herodes quer matar o menino. E assim São José levantou-se e fez esse percurso, mais ou menos de 250 quilômetros, e lá para o Egito, Nossa Senhora montado num burrinho com o menino Jesus. Que sacrifício! Quanto tempo também pelo deserto! E ele não receou salvar o menino e Maria Santíssima, e fez esta caminhada. Depois de não está na Bíblia Sagrada quanto tempo Jesus, São José e a Sagrada Família, o Menino Deus, ficaram lá no Egito, por assim dizer, escondido. Sim, escondido. Tive ocasião de estar lá no Egito com um grupo de peregrinos, há anos atrás, onde a tradição diz, onde a Sagrada Família ficou. Não está na Bíblia quanto tempo, mas pela tradição, mais ou menos é dito, de 5 a 6 anos. E vem então a quarta vez, que vem um anjo novamente em sonho, e diz para São José: podes retornar agora para Israel, pois eis que aquele que quis matar o menino Deus já morreu. E ali então, todo o retorno, novamente uma vida de sacrifício. Por certo, agora o menino, já com seus 5, 6 anos, o menino Jesus já caminhava. E então, simplesmente, nós devemos agradecer a São José esta graça de ouvir e acreditar na palavra de Deus por meio do anjo. E se você quiser saber, por exemplo, como é que morreu o ímpio rei Herodes, abra a palavra de Deus, por exemplo, nos Atos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23, onde não está na Bíblia Sagrada diz que ele morreu roído, carcomido de vermes, mas pela tradição, nós sabemos pelos livros da tradição, que ele foi apodrecendo durante a vida. Nem os melhores amigos de Herodes puderam ficar mais de 1 ou 2 ou 3 minutos ali no palácio,
no aposento, no apartamento, onde estava passando as últimas semanas, últimos dias de vida, esse ímpio rei Herodes. E o fedor era terrível, então ninguém suportava e ficavam lá, só olhavam um pouco e se retiravam. Talvez, está bem claro, onde diz, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, onde diz claramente, Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Por certo, Deus permitiu que Herodes passasse por todo esse sofrimento para que entrasse dentro de si mesmo, para que se arrependesse e oferecesse agora o seu sofrimento por amor a Jesus, para receber a salvação eterna. Nós não podemos julgar, diz claramente em Mateus capítulo 7, versículo 7, não julgueis e não sereis julgados. Nós não podemos julgar facilmente, porque a misericórdia de Cristo Jesus, a misericórdia de Deus Pai é muito grande. E pode Ele, à semelhança de tantos grandes pecadores, São Dimas, por exemplo, no alto da cruz, nós sabemos pela tradição que era um grande criminoso. E o que é que aconteceu com ele? Lá no alto da cruz, no meio do sofrimento, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o que é que Jesus lhe diz? Leia na Bíblia Sagrada. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dizem que o maior ladrão que passou pelo mundo, quem foi? São Dimas. Eu perguntei uma vez, mas por quê? Aí me disseram, porque ele no último instante da vida, antes de morrer, roubou também o céu. Ou seja, roubou a felicidade eterna. E para o bem dele, para o bem de todos nós, porque quantas pessoas que rezam, pedem a intercessão de São Dimas e recebem essa graça da conversão. E quantas pessoas que também agora durante a quaresma, tempo de renovação espiritual, tempo de mudança de vida, tempo de conversão, aproveito o sacramento da misericórdia. E eu já tenho tido tantas e belas confissões, onde pessoas, depois de ali, confessarem as suas faltas, seus pecados, muitos afastados do caminho certo, do caminho do bem, do caminho da graça, mais de 20 anos. E agora então, ali faz aquela catarse, colocam para fora toda a sua angústia, o seu pecado. E o sacerdote, então, dá uma penitência para esta ou para essas pessoas, e depois o que é que o sacerdote diz? Eu te absolvo, eu te perdoo, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o sacerdote que perdoa. Isso é bom ficar bem claro. O sacerdote é apenas um instrumento. Se eu, por exemplo, agora escrevesse aqui, nessa pequena mesa, algo, e pediria para alguém, leia isso aqui. Mas como ler o quê? É bem diferente se eu agora uso uma caneta, uma esferográfica, um lápis, e escreva aqui no caderno, simplesmente, e peço para alguém ler. O que é que está escrito aqui? Ele vai dizer, o senhor escreveu aqui, Deus te ama. Veja a diferença. O sacerdote, assim como a caneta é um instrumento na mão de qualquer pessoa, também o sacerdote
é um instrumento nas mãos de Deus para ali dar o perdão das faltas, dos pecados. São José era um homem do silêncio, um homem de oração, um homem de uma profunda fé, um homem também do trabalho, da humildade, um homem justo. E José, homem que amou, que acreditou e que esperou em Deus, nosso Pai e Criador. São José é o padroeiro da família. Procure invocá-lo sempre, para que você tenha uma família sempre melhor, sempre uma família mais responsável, uma família onde os filhos se dão bem entre si, onde os filhos não se extraviam pelos vícios, onde os filhos realmente assumem os seus estudos. São José também é o protetor dos enfermos e também é o protetor da boa morte. Quantas pessoas que rezam para terem a graça um dia de terem uma boa e santa morte. O Papa Pio IX declarou São José o padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro. E ainda, em 1955, o Papa Pio XII também colocou São José como o padroeiro dos operários. Dia 1º de maio também é o dia do trabalho, o dia também de São José. Vamos, neste momento, fazer uma oração em louvor a São José, para que ele continue a nos abençoar a todas e todos e cada um de nós. Veja que oração bonita. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, em nossos problemas, em nossas tristezas, e cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio, a vossa ajuda. Pelo laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno, um olhar favorável sobre nós, que somos a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, com a sua morte no alto da cruz, e nos socorrais nas nossas necessidades com vosso auxílio e vosso poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício, a peste do ódio nestas escolas, a peste dessas drogas que infelizmente vão extraviando, vão trazendo tanta tristeza para dentro dos lares. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo São José, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes a vida ameaçada do menino Jesus, levando para o Egito, defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos e de toda adversidade. Amparai a cada um de nós com vosso constante patrocínio, a fim de que, sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu um dia a eterna bem-aventurança. Que São José continue sempre a se fazer presente na nossa vida. Os santos de hoje, São José, os mártires Santo Apolônio, Santo Alessandro, que era príncipe, que era rei, São Leôncio,
mártires e Santa Quintila. Hoje também é o Dia Nacional do Artesão e do Consertador, aquele que conserta qualquer problema que tem dentro de casa, aí chama aquele que conserta, seja a TV, seja lá, seja o banheiro, seja o chuveiro, consertador. E também o Dia do Carpinteiro, porque São José era carpinteiro, era marceneiro, também pedreiro. Ele era, assim, por dizer, um factotum na pequena cidade de Nazaré. E ele era muito responsável, um factotum, entendia de tudo. Assim como existe hoje em dia os senhores que entendem de pedreiro, de marceneiro, de encanador, de eletricista, entende e realiza com responsabilidade. Também, hoje é o jubileu de prata diaconal. De quem? De José Neri de Souza, que é o secretário, já por alguns anos, do arcebispo Dom Wilson. Então, hoje, às 19 horas, uma missa de ação de graças. Se Deus quiser, também estarei presente com muitos outros sacerdotes. Vai ser aqui na Igreja Santo Antônio, na Fazenda do Max, município de São José. E, especialmente, ele, maravilhoso, diácono Neri José de Souza. Então, mais do que justo, esta celebração de ação de graças. E também para as pessoas que desejarem uma viagem para Roma e Terra Santa, o padre Davi Antônio Coelho, reitor e pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro, Catedral Metropolitana de Florianópolis, em setembro estará coordenando uma viagem, uma peregrinação para Roma e Terra Santa. Em novembro também o reverendo Padre Antônio Teixeira, pároco de Nossa Senhora da Lapa, do Ribeirão da Ilha, também estará coordenando uma viagem também para Roma e Terra Santa. Veja, entre em contato com essas pessoas e, sem dúvida nenhuma, você fará uma viagem maravilhosa se ainda não fizeram. Também na nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde estou sendo vigário paroquial, e com outras diversas atividades, diversos trabalhos. Neste domingo, por exemplo, estarei às 7h30 da manhã, com a missa na TV Catarina. E também, no sábado passado, estive dando uma palestra, uma conferência para umas 440 pessoas, mais ou menos, uma jornada estadual para os coordenadoras e coordenadores do estado de Santa Catarina, de Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora Peregrina. O tema foi sobre a santidade. Há muitas passagens, 22 passagens no mínimo que existem na Sagrada Escritura, onde Deus e o seu Filho Cristo Jesus diz: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo, a vontade de Deus é que sejais santos. Todos nós somos convidados a sermos sempre mais santos. E ainda Apocalipse diz o seguinte: quem é santo, santifique-se ainda mais. Pode abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, está bem claro em Apocalipse, por exemplo, capítulo 22, versículo 11. Aliás, já achei aqui, onde diz: o injusto faça ainda, o impuro
pratique pureza, mas o justo faça justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras, suas ações. Então Deus recompensará a cada um de nós por aquilo que fizermos nesta vida de boas ações. Também na nossa paróquia, ali em Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, nós, especialmente o padre Jair, sempre preside a Santa Missa às 19h30, uma vez por mês, a missa jovem. Agora, a seguinte missa será dia 26 de abril. E também, ali, nós temos a missa, que o padre Jair também já começou há tempos passados, a missa com os empresários de fé, também uma vez por mês. Dia 11 de abril, então, a missa será exatamente a missa com os empresários. E a todas e todos, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar. Atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, e especialmente atrás de você para o defender de todas as situações difíceis e acima de você para o iluminar. E agora a bênção para a água, pedindo a Trindade Santa de Nossa Senhora, ainda melhor, Sagrada Família, que nós contemplamos aqui na tela, e também de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome esta água com muita fé.